José Antônio Ramalho é autor de mais de 100 livros sobre tecnologia, fotografia, mitologia e viagens. Como jornalista, escreveu para a Folha de São Paulo e o Estado de Minas, além de produzir e apresentar a 4ª temporada do programa 50 por 1. Com 30 anos de experiência no mercado corporativo, também oferece treinamento e consultoria. José Antônio Ramalho é o convidado de hoje do Cultura e Saber. Ramalho, 124 livros, Verdade. É isso? E mais 2 em produção. Nossa, me conta um pouco dessa história, como tudo começou? Bem, eu me formei em tecnologia em 1984, 1985, e em paralelo à minha carreira, né, na área técnica, eu comecei a dar aulas também. E era um momento onde não existia literatura em português sobre tecnologia, né? Então eu fiz uma apostila para dar um curso, e essa apostila acabou virando meu primeiro livro. E a partir daí a editora gostou, né? Enfim, o livro vendeu bastante na época, me convidaram para fazer um segundo, depois um terceiro, e aí escrever livros técnicos, né, se tornou assim a minha principal ocupação. Eu nunca deixei o lado prático da profissão né, de tecnologia, mas escrever e ensinar principalmente formaram um triângulo ali que se perpetuou, né? Eu sempre tive 2 ou 3 funções ao mesmo tempo, mas a escrita, no fundo, sempre é o que norteou o resto, ou foi pautada pela experiência que eu tinha na época. Quantos livros técnicos? Foram 94 livros. 94 livros. Isso não... Comecei a escrever em 85 e o último técnico que eu publiquei foi em 2010. Então isso aí se espalhou durante essas 2 décadas praticamente. E em paralelo com a minha atuação, eu comecei a escrever para jornais e revistas. Fui colunista da Folha de São Paulo, Estado de Minas, da revista Infoexame, né, do antigo Grupo Abril. E eu viajava muito para cobrir eventos, feiras, congressos técnicos no exterior. E nesse caminho eu comecei a fotografar, que era um hobby meu. E aí a fotografia entrou na minha vida profissional. Também. Então, Até antes da gente falar, porque isso também resultou em livro, né? Sim. Essa parte da fotografia. Vamos voltar um pouquinho. Livros técnicos de tecnologia, que principalmente é algo que muda muito rápido. A tecnologia avançou muito. Sim. Como era atualizar o tempo todo esse material? Olha, eu diria que assim, os livros técnicos você praticamente não atualiza, eles vivem e morrem. Porque no momento que, por exemplo, um software, uma linguagem, um banco de dados, as versões novas, elas praticamente inviabilizam as antigas. Então, você assim, praticamente não atualizava um livro, você já escrevia sobre uma nova versão daquela tecnologia. Então, isso fez com que eu escrevesse tantos, né? Se fosse literatura tradicional, seria diferente, mas isso me obrigava a estar constantemente lançando 4, 5, 6 livros até em um ano para se manter atualizado com o que saía de tecnologia. Pensa em escrever alguma coisa sobre inteligência artificial? Me convidaram para escrever, mas é o tipo do tópico que no momento que eu terminasse o livro, ele já estaria desatualizado. A inteligência artificial se tornou popular em 2023, né, que foi o ChatGPT que trouxe isso, mas ela já existia há muito mais tempo. Mas todos os livros que escreveram sobre o ChatGPT já estão mortos, porque já tem uma versão nova, já tem produtos que são mais complexos, mais potentes. Então eu optei por não escrever, porque seria um livro que sairia morto já. Aí você comentou que escrevia também para colunas de jornais, mas falava sobre tecnologia ou outros assuntos? Sim, a maior parte das minhas matérias, e acho que a minha vocação sempre foi ensinar. Então, minhas matérias sempre tinham um cunho didático, assim, de explorar um assunto, mas de uma forma que o leitor sempre acabasse aprendendo, no fundo, e não só se informando. Então, eu respondia muitas dúvidas dos leitores. Quando tinha uma tecnologia nova, eu fazia a introdução daquela tecnologia. Então, sempre foi algo muito desafiador, que me obrigava assim, a estar constantemente, né, até hoje,
atualizado, né, para poder falar com propriedade. Dentro dessa parte da tecnologia, essa velocidade de atualização de material era o teu maior desafio ou não? Já que não tinha também muita literatura sobre o caso, para ter base. Olha, a velocidade era um desafio, mas a quantidade de opções de tecnologia que surgiam era talvez o desafio de escolher qual é aquela que eu vou escrever e que vai durar um pouco mais. Então, por exemplo, bancos de dados, né? Existem várias tecnologias. Então, eu escrevi vários sobre um banco de dados que se chama Oracle, que existe até hoje, mas eu escrevi sobre outros produtos de banco de dados que já morreram há 10, 15 anos, não existem mais. Então, escolher a tecnologia que vai viver mais, né, é o desafio e continua até hoje. Aí, depois de passar, então, pela escrita em jornais, revistas, foram as suas viagens, é isso? Sim. Viajar me deu a oportunidade de fotografar, que era um hobby meu. Eu gosto de fotografia desde os 10 anos de idade. A minha primeira foto mesmo, que eu me lembro de ter feito, foi em Ouro Preto, do Palácio do Governo, lá em Ouro Preto, que eu tenho até hoje. Eu fiz com 10 anos aquela foto. E todo mundo falava, nossa, parece que é gente grande que fotografou aqui. Enfim, mas era um hobby para mim. Mas no momento que eu estava no lugar, eu começava a olhar o lugar sob a ótica de um fotógrafo, né? E talvez o olhar fotográfico perceber que no conjunto do que você vê, existem dezenas de pequenas imagens ali, né? E explorar isso. Então, eu continuei fotografando e para tirar fotos melhores, eu precisei estudar a técnica da fotografia. Uma coisa é você ter algum talento natural para alguma coisa. A outra é você querer efetivamente fazer bem, né? Então você pode ser um jogador de futebol que nasceu com aquela capacidade, né? Ou você é um engenheiro que tem que estudar, né? Tem aptidão para engenharia, mas você tem que estudar para dominar a área. Então, a partir do momento que eu estudei fotografia, a parte técnica, eu cheguei a um ponto que eu falei, puxa, eu posso ensinar isso. Já me julgo com conhecimento, né, para poder compartilhar. E aí eu iniciei uma série de livros, foram mais ou menos 10 livros, sobre ensinar fotografia e depois mais alguns sobre viagens também que eu fiz. Aí é mais um relato da viagem, sob o ponto de vista do fotógrafo, do que a técnica fotográfica, né? Então, essa foi a passagem onde eu diminuí um pouco, isso aí já foi na década de 2000, 2005, aí eu comecei a diminuir a tecnologia e aproveitar mais esse lado de fotografia e viagens. E foi esse livro? Esse foi um dos, não foi o primeiro, mas esse foi de uma viagem que eu fiz de polo a polo. Eu comecei essa viagem na linha do Equador, exatamente na linha do Equador. Um pé meu estava no hemisfério norte e o outro no hemisfério sul. E eu desci do Equador até a Antártida, até o Polo Sul, quase até o Polo Sul, e de lá eu subi pela África, Europa, fui para o Antártico, né, o norte do planeta, e desci pela América do Norte, voltando ao ponto que eu parti. Então foi uma viagem assim de 4 meses, né, onde eu pude fotografar quase que todo o bioma do planeta, né? Então eu pude ter o gelo, pude ter o vulcão, eu pude ter a planície, pradaria, as montanhas, né? Foi uma experiência incrível, principalmente do lado antropológico, né? Você conhecer culturas, você conhecer... Isso sempre me fascinou. Isso sempre me fascinou. E, aliás, eu acho que o meu lado escritor começou com a leitura de livros de viagem, né? Júlio Verne, para mim, foi meu grande inspirador. Eu li A Volta ao Mundo em 80 Dias e me fez fazer uma viagem ao redor do planeta em 80 dias.
tão inspirador, tão impactante que aquilo foi na minha vida. Agatha Christie, por exemplo, né, com o Expresso do Oriente, né, aquele drama policial dela, me fez também fazer a mesma rota do Expresso do Oriente, só que de bicicleta. Eu pedalei de Paris a Istambul, 3.000 quilômetros, né, percorrendo a mesma rota do trem. Então, acho que assim, a leitura, né, os livros tiveram um impacto na minha formação muito grande. A gente costuma dizer que o livro faz com que a gente viaje sem sair de casa. Você foi além, né? Você quis ir lá. Eu queria comprovar o que eu tinha lido, na verdade. E o que é mais curioso, dentro disso, Júlio Verne, por exemplo, ele nunca viajou. Os livros que ele escreveu, são mais de 50, a maioria deles são em locais que ele nunca foi. Então ele conseguia transmitir o lugar, a imagem, pelas palavras, de uma forma assim encantadora. E isso realmente me fez, um dia eu vou visitar esse lugar, um dia eu vou conhecer esse lugar. E foi, né? Então, vários livros pautaram minhas viagens, né? Aí esse foi um dos de fotografia, você disse que tinha um outro também. De fotografia eu comecei escrevendo, que chamava também Escola de Fotografia, mas era uma versão pequena dele, e era mais genérico. Aí esse livro eu não fui atualizando ele, fui criando novas versões, porque também na fotografia mudou tudo, né? Da década de 90 para 2000 veio a fotografia digital e acabou com o filme, né? Hoje ninguém mais fotografa com filme, há décadas já. Então eu fui criando novas versões usando a tecnologia do momento para ensinar a fotografia. Mudou alguma coisa na questão estética, o olhar? Não. Isso é o que o fotógrafo é aquele que domina o olhar, que tem a percepção espacial de enxergar histórias dentro de uma fotografia. A técnica, ela é aplicada no equipamento que você está usando. Então, para você usar aquelas câmeras profissionais, você tinha que fazer quase tudo manualmente. Você tinha que entender qual que era a luz, enfim, o enquadramento, regular a velocidade do clique, a sensibilidade do filme. Era uma parte muito técnica mesmo. Isso tudo praticamente acabou com a vinda e a popularização do celular com câmera. Então hoje todo mundo é fotógrafo, no sentido de assim, todo mundo registra imagens. Né? Você pega, vê uma imagem interessante e você clica. Mas isso não quer dizer que você é uma fotógrafa. Né? Eu brinco assim, não desmerecendo ninguém, mas se você é uma registradora de imagens, a fotografia como uma arte exige você desenvolver um olhar, ter essa percepção, nuances de cores, expressão, olhares. Né? Muitas vezes quando eu viajava em grupo, e já no mundo digital, né, com câmeras digitais, no final do dia, às vezes estava todo mundo mostrando fotos um do outro, era muito comum as pessoas falarem, mas onde que você tirou essa foto? Eu falei, em tal lugar. Não, mas eu estava lá e eu não vi isso daqui. Então, assim, era o perceber detalhes. Até é curioso, no sentido que tirar fotografia, né, nacional, vou tirar uma fotografia. O tirar fotografia é porque você tem a imagem pronta na sua frente. Então, você vai olhar pelo visor, focar num pedaço dela e tirar aquele pedaço. Então o fotógrafo tira um pedaço da imagem. É daí que surgiu o termo tirar a fotografia. Né? Que bacana. Aí esse fala o guia da estética. Esse livro aqui eu procuro, ele tem um outro que é o guia da técnica, que aí eu falo toda essa parte técnica. Mas esse daqui é o que eu uso para desenvolver o olhar digital. Então, por exemplo, tem fotos que ela está na sua frente pronta, você só tem que registrar. Tem outras que você percebe que ela vai acontecer, aquele momento vai acontecer. Então, por exemplo, um dos exemplos aqui, eu estava na África, eu vi um grupo de zebras e eu percebi que essas zebras aqui, elas se alinhavam às vezes e ficava uma imagem muito diferente, as três juntas. Então, aos poucos, eu fui
que aqui vai estar pequeno, elas formaram uma imagem onde 3 zebras formavam um único rosto, com 6 olhos. Né? Então, é uma imagem que fica muito, muito forte, olha. Nossa, que interessante. São 3 zebras, mas você vê um animal só aqui. Né? Isso eu percebi que ia acontecer. Né? Então, Que é a observação. é a observação. Então, a fotografia é essencialmente isso. Você tem um olhar que percebe movimento, que percebe a história que vai acontecer. E a fotografia também é uma forma de se contar histórias. Né? Você pode usar uma foto que conta toda uma história. Então, isso também é uma característica que os fotógrafos desenvolvem. Né? Enfim, eles não registram, eles contam uma história através de uma imagem. Depois, então, desses livros, né, que você focou ali na fotografia, mas também tem resultado de viagens, Sim, sim. né, e até infantil. Também. De viagens ainda, assim, por exemplo, a minha primeira viagem, na verdade, eu fiz o caminho de Santiago de Compostela, que é um caminho de peregrinação, né, que existe basicamente entre a França e a Espanha. Foi a minha primeira aventura, efetivamente, fui de bicicleta. Eu pedalei 1000 quilômetros, da França até Santiago de Compostela. Então, esse livro foi um registro, né, dessa viagem. Depois disso, eu falei, viagem para mim está no meu sangue, eu tenho que continuar. Foram vários outros livros, A Volta ao Mundo em 80 Dias, enfim, o De Polo a Polo. Então, foi uma evolução natural. Né? E durante uma dessas viagens, eu fui para a Grécia, e foi uma viagem que mudou a minha vida. Né? Tem coisas que mudam a sua vida. Aquela viagem foi algo que me mudou internamente. Assim, a minha formação era técnica, né? Eu era uma pessoa de exatas, né? Para mim tudo tinha que ser certo, quadrado, e A mais B é C, né? Enfim, que é a formação básica, né? De quem está na área de exatas. E quando eu estive em Atenas, em lugares onde Platão pisou para fazer os seus discursos, né? Sócrates, eu estava pisando na história, né? Naquele mesmo piso ali, tinham 3, 4 mil anos de história que impactaram a humanidade. Fiquei fascinado. E com as histórias da mitologia grega, né? Que basicamente são histórias de desafios, de heróis, né? Contra monstros, deuses. E eu comprei 2 livros, né, sobre mitologia grega, li um deles inteirinho no voo de volta. Assim, né? Foram 12 horas sem dormir, lendo o livro. E fiquei fascinado. E na época, eu tinha 2 sobrinhas e um sobrinho, com entre 4 e 6 anos de idade, e aí eu comecei a contar histórias, algumas histórias para eles. E eles adoraram. Conta mais, tio, conta mais, conta mais. Falei, nossa, a criançada gosta disso. E foi aí que eu criei uma série, foram 5 livros sobre mitologia grega. Esse aqui é de Hércules, história dos 12 trabalhos de Hércules. Tem um que é sobre os deuses gregos, os 12 deuses gregos. Um sobre o Jasão e o Velocino de Ouro. Teseu e o Minotauro também. Então são livros que contam essas aventuras, né? Então eu fiz um livro que ele tinha uma parte que mostrava o universo da aventura, depois ele contava a história do caso de Hércules, os trabalhos que ele teve, né, contra o leão, a hidra de Lerna, enfim. E eu criei, depois disso, uma coisa que foi bem diferente. Eu criava sempre um jogo para a criança, né, brincar com os amigos. Né? Então, nesse daqui era um jogo da memória. E a máscara ainda. E a máscara também e tal, né? Então, assim, eu levava o livro além das palavras, né? Então, essa foi a característica dessa coleção. E uma forma também diferente de explicar, muitas vezes, histórias que não são tão fáceis de entendimento quando se fala em mitologia também. Exatamente. E aí você tocou num ponto muito importante. Foram os livros mais difíceis que eu escrevi. Mais do que esse de SQL, uma linguagem para banco de dados, ou qualquer outra coisa, mas
técnica. Por quê? Na hora que eu comecei a contar, uma coisa é você contar informalmente uma história para uma criança, a outra é você contar a história como ela é. E a mitologia grega, ela é muito cruel com o ser humano. Se você, como ser humano, se dá bem no final da história, você foi transformada numa pedra. Enfim, e tem muitas histórias que tem morte, né? Morte entre irmãos, o pai matou o filho, assim, são coisas violentas, né? Mas que durante a contação da história acaba não sendo tão forte. Então eu tive que realmente repensar muito a forma e os detalhes da história, porque eu vou contar para uma criança de 8 anos que a mãe matou os 2 filhos, né? Mas aconteceu em uma das histórias. Então isso a gente deixava algumas coisas no ar, ou a gente passava direto sobre isso, mas foram livros muito difíceis para, entre eu começar e me dar conta da dificuldade, olha, eu sofri escrever esses livros. Linguagem, tudo diferente, né? Sim, totalmente. E isso talvez é uma das características que algumas pessoas já me falaram, me colocaram assim, Ramalho, você tem uma característica muito interessante que é você consegue escrever sobre assuntos diversos com a mesma fluidez, né? Você consegue transformar coisas complexas numa linguagem mais fácil e você fala sobre mitologia, fala sobre banco de dados, fala sobre fotografia de uma forma natural. Eu não treinei para isso, né? Eu acho que de repente foi uma característica minha, né? Enfim, eu tenho a característica de ser muito observador, né? Então isso me ajuda muito a entender as coisas. E eu tenho a seguinte presunção: se eu conseguir entender, eu consigo explicar. Mas o grande desafio é eu conseguir entender, né? Sempre, sempre. Mas eu acho que o ensinar é uma característica que é nata minha, assim. Eu sempre gostei de compartilhar. Então, os livros são essa forma mais tátil, né, dessa característica. Aí, depois dessa série, então, que você fez, qual foi o próximo? Você lembra? Porque 124 livros. Se a gente tentar colocar numa linha temporal, seria mais ou menos assim, os livros de tecnologia, os livros de mitologia, os livros de fotografia e os livros de viagem e comunicação, agora que é a minha última fase mais recente. Mas assim, nada é estanque, né? Não quer dizer que eu não possa amanhã escrever um livro sobre qualquer uma dessas coisas. O que me pauta, talvez, escrever os livros, é eu estar vivendo. Eu escrevo apaixonadamente, eu diria isso. Então, eu tenho que estar numa paixão com algum assunto, algum tema, né? Então, isso me faz efetivamente devorar a literatura que tem a respeito, com a internet, a facilidade de pesquisar, né? Enfim, que quando eu era criança eu não tinha isso, né? E estar fazendo essa entrevista numa biblioteca, para mim, é muito significativo, porque bibliotecas como essa era a extensão da sala da minha casa, né? Eu tinha que andar quase 8 quilômetros, né, para ir numa biblioteca, mas era lá que estava todo o conhecimento do mundo para mim, né? Então, eu tive muitas brigas com a minha mãe, porque eu não voltava de lá. Eu ia e não voltava, né? Ela ficava preocupada. E então, estar aqui no meio de livros, para mim, é muito importante. E hoje ver, né, que tem uma luta para que as crianças leiam mais, os adultos leiam mais. O que significa isso para você? Olha, eu sou sempre favorável à tecnologia, sempre curti, sempre adoto a tecnologia mais recente, porque eu acho que, no fundo, ela é sempre mais positiva do que negativa. Mas qualquer tecnologia pode ser usada de uma forma boa ou de uma forma ruim. Então, eu diria o seguinte, a imprensa, quando Gutenberg inventou a imprensa, foi o ponto principal de divulgação da informação no mundo, né? Foi a partir dali, 1400 e pouco, que as pessoas comuns tiveram acesso à informação,
que antes era fechada aos círculos religiosos, né? Enfim. Então, a partir dali, a imprensa foi uma tecnologia que divulgou o conhecimento. Quando, na década de 90, a internet se tornou popular, né? A internet existe há 50 anos, mas ela se tornou pública e popular nessa década de 90, eu falei, nossa, a humanidade vai dar um salto à frente, que se, com todas as limitações que a gente tem para acessar informação, nós chegamos até aqui, nós somos a Lua, né? Imagine agora, com mais pessoas tendo acesso à informação. Eu nunca tive mais errado numa projeção na minha vida, né? Hoje, nunca se leu tanto como hoje se lê, mas nunca se informou tão pouco como hoje. Por quê? Saindo da leitura convencional, a leitura mais profunda, hoje o que você faz é rolar a tela. Né? Todo mundo tem o celular no bolso, tem um micro, mas hoje 95% das pessoas, na maior parte dos países de primeiro mundo, né, chamado primeiro mundo, tem um dispositivo. Né? E a quantidade de informação que você recebe é muito maior do que o que você pode processar. Então você tem que selecionar o que você quer e você só lê o primeiro parágrafo, quase sempre, o resumo. Então isso acaba tendo um impacto cognitivo muito grande, né? A retenção da informação, né, entre você ler e você reter. Porque o conhecimento ele só se cria quando você processa a informação e a armazena. Senão não é conhecimento, né? É informação apenas. Então eu acho que a exposição pesada às telas está fazendo com que as pessoas absorvam menos, ou num nível muito mais superficial, né? Tanto quantitativamente como qualitativamente. E isso com certeza vai ter um impacto nas próximas gerações, no sentido de desenvolvimento humano e tecnológico. Isso é o meu grande receio. Claro que tudo pode mudar, mas se os pais hoje não tentarem desenvolver essa consciência dessa exposição, né, nós vamos ter consequências cognitivas e sociais nas próximas gerações. Né? A gente percebe até a dificuldade de entendimento, né, do que se lê. É o que você disse, se lê muito, porém o que se absorve, mas e também o que se entende, né? Com certeza. Algumas características, as redes sociais, por exemplo, elas facilitaram você socialmente se expor mais, conhecer mais pessoas. Mas na prática, ela não te fez você ser uma pessoa mais ligada emocionalmente, conectada com as outras pessoas. Você possivelmente tem 5.000 seguidores, ou 1 milhão de seguidores, mas na sua vida você conhece 10 pessoas que são realmente impactantes na sua vida. Então a gente passa a ter tantos amigos, tantos conhecidos, que a gente desvaloriza o lado humano, a conexão humana. Eu acho que eu vejo muita propaganda falando assim, de banco, por exemplo, atendimento humanizado 24 horas por dia. Quer dizer, ele está dizendo que, olha, liga para cá, que algum ser humano vai te atender, não é um robô que vai te atender. Então eu acho que isso é uma grande preocupação. E a geração dos jovens hoje é uma das gerações, eu vou te fazer uma pergunta, quem você acha que é mais solitário, um jovem ou um idoso? Pelas redes sociais a gente sabe que é um jovem, né? Um jovem, né? O nível de Não se solidão socializa. sentido na faixa dos 16 aos 24 anos é maior do que na faixa dos 60 a mais. Então você imagina um jovem que está no começo da vida dele. A construção, que é uma troca também com o outro. Exatamente assim, se afasta e isso gera a solidão. As pessoas não têm a emoção à disposição, elas só têm o contato. Então isso é algo preocupante, isso é algo preocupante.
Aí depois que né, você teve essa experiência, a próxima, porque também você foi para vários lugares ali, fotografia, daí depois foi para a parte infantil, qual a próxima etapa? Então, o conjunto das minhas viagens, né, e eu tive a oportunidade de visitar até hoje 105 países, né, em todos os continentes. Eu tenho um lado, assim, não sei se é antropológico, se observador, assim, mas eu sempre observo as pessoas. Em todos os lugares que eu estou, assim, eu estou observando. E uma das coisas que eu percebi é a falta de comunicação, ou habilidade de comunicar. As pessoas se comunicam, mas se comunicam mal. Princípios de comunicação é o grande empecilho ao desenvolvimento pessoal e profissional. Eu já tive em lugares assim complexos, assim. Eu estava assim no interior da China. Imagine assim, pensa na China como se fosse o Brasil. Eu estaria assim entre Mato Grosso e Amazonas, num lugar remoto, né? Onde não se falava inglês, né? E não se falava chinês dentro da China. Uma área da China que a China anexou, e a maior parte da população falava um idioma próprio. Então, eu teve uma situação que eu, quando saí do hotel, eu falei para a pessoa do hotel, olha, por favor, me escreva aqui, me leve ao hotel X, que é onde eu estava. Quando eu resolvi voltar, né, eu mostrava para os taxistas, eles faziam não. E eu não entendia se eles não queriam me levar, mas no quarto taxista eu entendi que ele não lia chinês. Então, eu tive que usar instrumentos de comunicação que eu tinha para poder me sair daquela situação. E de outras, assim, terríveis ainda. Quais foram? Como você fez? Olha, eu usei mímica, eu usei fonemas, né, porque tem alguns fonemas que você consegue ainda representar, enfim, e o nome do hotel tinha uma... eu fui mudando o meu fonema, a fonética para chegar em algo que ele entendesse também. Mas olha, foram situações complexas, assim. E aí, voltando para situações mais normais, assim, as pessoas assim não têm paciência para escutar mais. Você vai num diálogo, você começa a fazer uma pergunta, a pessoa já te responde no meio da tua pergunta. Né? Tudo bem que a gente vive sob pressão, tem 500 mil tarefas para serem feitas, mas assim, você não tem uma escuta ativa. Você não sabe fazer a pergunta que você precisa fazer para ter a resposta que você quer. Então você pergunta errado. Aí você ouve uma resposta que pode ser certa, mas é errada para você. A pessoa entendeu o que você perguntou, só que você não queria perguntar aquilo. E tem o outro lado que é a compreensão. A pessoa não reflete e responde de cara, que pode levar a um problema na comunicação. Outra, imagem também, né? Você tem que ter uma imagem, uma postura em cada situação, em cada contexto. Então, observando tudo isso, o lado da personalidade das pessoas, do temperamento das pessoas. A mesma frase falada para 4 pessoas aqui, se nós colocássemos 4, pode gerar 4 reações diferentes, em função do próprio temperamento da pessoa. Então a gente precisa ter um pouco de psicólogo dentro da gente, assim, para fazer essa análise e falar em termos, com palavras que sejam mais adequadas para aquela pessoa, né? Por exemplo, exemplos assim muito simples, né? Mas, por exemplo, se você for em Manaus e falar assim, eu dei uma batida na bola, você aqui vai achar que eu chutei a bola, lá ele vai entender que você bateu o seu carro numa rotatória. Porque lá em Manaus, a rotatória, eles falam bola. Você entende? Assim, então, é a gente entender o contexto que a gente está para explorar isso, né? Tem palavras que são parecidas em alguns idiomas, mas que são ofensivas, né? Em alguns contextos, assim, muito ofensivas, né?
Você faz aquela brincadeira com Portugal, né? Sim. A gente tem palavras que são semelhantes, mas que têm o significado completamente diferente e tal. Então, isso tudo sim, implica em você se comunicar melhor, né? Você planejar a tua conversa, mesmo num diálogo informal. Né? E isso é muito importante. Outra situação também é o diálogo intergeracional. Nunca na história da humanidade nós tivemos 5 gerações tão presentes. Hoje nós temos a geração que nasceu antes da Segunda Guerra, né, entre as duas guerras. Nós temos os baby boomers, que é aquela geração que nasceu mais ou menos entre 45 e 60. A geração X, que nasceu entre 62 e 87, eu acho. Depois a geração Y, a geração Z, né, tem os milênios que a gente fala e tal. E a geração Alpha, que nasceu agora em 1910 para cá. Então você imagina, a geração Alpha que nasceu em 2010 para cá. Sim. Isso é aproximado, tá? Tem estudos que mostram diferenças e tal. Mas, por exemplo, assim, a geração Z, geração X, enfim, aquela sopa de letras, né? Cada geração dela tem valores, tem contextos que foram criados. Quando você conversa com uma pessoa, qualquer pessoa, você tem que entender quais são os valores daquela pessoa. Os valores são aquilo que ela cresceu, lá de 0 ano para cima, aqueles primeiros anos de vida formam os valores da pessoa. Isso praticamente não vai mudar a vida inteira, é arraigado. É lógico que aí você desenvolve os lados da personalidade, do caráter, que é o ambiente que ela cresce e que forma. Então tem pessoas que falam, ele vira casaca, né? Ele virou de lado, mudou de lado. Por quê? Ele teve uma formação, cresceu acreditando em algumas coisas, que são as crenças, não os valores, e aí depois foi exposto a uma informação que mudou, fez ele rever aquilo. Então aí ele mudou de posição. Antes eu gostava de X, agora eu gosto de Y. Eu acho Y certo e Z errado. Enfim, tudo isso a gente tem que considerar ao conversar com alguém. A minha conversa com você é diferente de alguém que tenha 12 anos e alguém que tenha 85 anos, né? Para eu comunicar a mesma coisa, eu preciso me articular de forma diferente, né? E são coisas que, sim, é o nosso inconsciente, está dentro da gente, isso a gente não tem essa consciência, né? Então, explorar isso, para mim, falei, nossa, eu quero escrever sobre isso, começar a tentar diminuir esse abismo que existe entre gerações e entre pessoas, né? E aí eu comecei como? No ano passado eu lancei esse livro aqui, o Storytelling, Cativando com a Narrativa. Esse livro, ele explora como você pode... Storytelling é um termo em inglês que, traduzindo, é contação de histórias, contar histórias. Mas não o contar histórias infantis, vou contar história para criança. É qualquer história. Então, são técnicas que te permitem transmitir uma informação de uma forma que você atinja os sentimentos e as emoções das pessoas. Quando você envolve os sentimentos e as emoções de uma pessoa numa história, ela participa da história, ela armazena aquilo. Então, essas técnicas é usada no cinema, é usada na propaganda, né? Por quê? Foi estudado, né? Esse livro ele faz um retrospecto assim, de 4.000 anos de contação de história. Nas cavernas eles usavam o quê? Pintavam. Era uma forma de contar histórias. Ao redor da fogueira, eles tentavam explicar o que eram as estrelas, né? Enfim, então eles precisavam criar uma história para dar significado às coisas. Aí depois a tecnologia veio e atualizou isso, né? Então a gente sabe que as estrelas são as estrelas, né? Nós temos o significado astronômico do que é uma estrela, mas eu posso te contar a história das estrelas de uma forma cativante, né? Então, contar histórias usando as emoções é um diferencial para você ter sucesso em qualquer área, pessoal ou profissional.
Você pode perguntar para mim, Ramalho, mas assim, e numa apresentação de PowerPoint, como é que eu vou contar uma história? Eu tenho que apresentar aqui o resultado do orçamento, não, do faturamento dos últimos 3 meses, por exemplo. Então você pode transformar aquele número num personagem. Você conta como é que aquele número surgiu, como é que ele chegou até ali, mas não dizendo, olha, nós aumentamos o faturamento em 21%. Você envolve um sentimento, você pode fazer analogias usando o número 21 com algo que não tem nada a ver com aquele contexto. Porque as pessoas, quando ouvirem aquela outra informação, vão lembrar daquilo. Isso é uma técnica que eu uso muito em apresentações, porque a pessoa, eu estou falando, estou imaginando qualquer coisa assim, eu estou falando de vender fruta, mas eu falo de um elemento químico, que não tem nada a ver. Só que quando a pessoa escutar aquele elemento químico, né, aquele nome daquele elemento químico, vai lembrar daquela fruta que eu estava explicando, né, enfim. Então, essas técnicas são, assim, muito funcionais. E existem algumas estruturas, por exemplo, uma que chama a Jornada do Herói. Ela foi desenvolvida por um estudioso americano, Joseph Campbell, na década de 50. Ele estudou centenas de histórias da antiga humanidade, né, da Grécia, de Roma, da Índia. E ele viu que todas as histórias têm uma sequência. Ele dividiu em 12 etapas, que quase toda história tem. Ele falou, se você contar uma história que usa essa estrutura, certamente todo mundo vai entender, porque já está dentro do DNA humano. Lá na pré-história ou agora, você está preparado para entender isso. Então, eu fiz uma pesquisa, e salientei algumas que já tinham sido feitas antes. O filme do Harry Potter, o primeiro filme do Harry Potter, né, da Pedra Filosofal, e o filme de Guerra nas Estrelas, a Nova Esperança, que foi o primeiro filme. Então, você tem o Harry Potter como herói num, e o Luke Skywalker como herói no Guerra das Estrelas. Se você pegar o enredo dos 2 filmes, é idêntico. Você só troca o nome dos personagens e o lugar onde as coisas estão acontecendo. Então, assim, no resumo muito rápido. O Harry Potter era um órfão, o Luke Skywalker também, que viviam com os tios, os 2. Um vivia num planeta, o outro vivia em Londres. Até que um dia eles receberam uma mensagem, um através de uma coruja e o outro através dos 2 robozinhos, que fizeram com que eles fossem aprender uma arte. Um foi se tornar bruxo e o outro foi se tornar Jedi. E eles tiveram, para conseguir chegar a esse conhecimento, enfrentar vários obstáculos. Até que eles enfrentaram o seu vilão principal, o Darth Vader ou Voldemort. E depois a história termina com a superação. Então, é a mesma estrutura. E se for pensar de super-heróis também, né? Sim, quase todas. Batman, você falando, eu estou aqui lembrando das outras histórias. Porque basicamente é assim, você conta assim, aí você divide em 3 partes maiores, assim. Você tem a situação cotidiana, que é o mundo que a pessoa vive. O incidente incitante, que é algo que faz a pessoa sair daquele mundo. O desafio, a estrada dos desafios, tá? O clímax, que é o grande combate, a grande superação. E o desenrolar da história. E a gente fala isso, se você pensa no herói, é sempre assim, né? Raptaram a mocinha, o mocinho vai atrás, luta com o bandido, vem os capangas dele, enfim, tem o dragão, né? E ele consegue vencer tudo, consegue a mocinha e voltam para casa. Mas também tem histórias que são internas. Você tem essa mesma história quando você tem um desafio interno. Era isso que eu ia perguntar, porque daí todas elas têm uma mensagem, um ensinamento, e se isso também a gente consegue colocar no dia a dia, contar uma história do dia a dia, Sim, contar uma claro. história no jornalismo ou na escrita. Vou te dar um exemplo muito simples, talvez ele funcione. Vou contar uma informação para você, e depois vou contar ela com a técnica de storytelling. João morreu, 15 dias depois, sua esposa também. Tudo bem? Um fato. Agora eu vou contar com o storytelling.
João, depois de lutar muito contra a doença, partiu. 15 dias depois, Ana, sua companheira de anos, foi se juntar a ele. Eu acho que eu contei agora uma história de amor. Sim. Uma história de reunião. Acho que é sutil, mas um simples fato, um casal morreu com 15 dias de diferença. É frio, né? É frio. E é uma frase, é 2 frases isso daí. Você já transmite faz a pessoa pensar quanto tempo que ele lutou, que doença será que ele tinha, que amor era esse, né? Enfim, você viaja. Então eu envolvia teus sentimentos nessa pequena história. Então, basicamente, esse livro tem essa missão, fazer com que você conheça essas técnicas para contar qualquer história, né? Te garanto que funciona. Funciona mesmo. Funciona, que a gente já fez o teste aqui. Você, tá vendo? Tá ótimo. Aí depois tem esse outro também que fala sobre comunicação, né? Esse daqui ele é mais focado nisso, você aumentar o poder da sua comunicação através da narrativa, storytelling. Mas talvez antes de chegar aqui, você precisa dominar os conceitos básicos da comunicação. Então, num simples diálogo entre nós aqui, tem 7 elementos que estão envolvidos aqui. Tem você, que é a transmissora, eu que sou o receptor, e troca, né? Tem a mensagem, tem o canal que nós estamos usando aqui, tem o contexto, que é essa biblioteca, tem o ruído. Então, tudo isso acontece, a gente nem lembra disso, né? A gente está conversando aqui. Mas qualquer um desses 7 componentes que saiam fora de um nível desejado, eles podem realmente estragar a comunicação. Se eu não falo claramente, se eu não exponho totalmente a minha ideia, se eu não deixo você pensar antes de continuar, se você não me permitir terminar a minha frase, colocar o ponto final, né? Então, eu procuro juntar tudo isso. Então, assim, eu digo, é o poder, é a arte de perguntar, a arte de escutar, a arte de responder, a imagem pessoal, como você se coloca na situação. Entro também na comunicação não violenta, né, que é um assunto muito em voga hoje. A linguagem inclusiva dentro de um diálogo. Então, tudo isso, os ruídos da comunicação, por exemplo, quando a gente pensa, não é o ruído físico, é o ruído emocional, é o ruído patológico, né? Eu posso estar conversando com alguém que tem alguns problemas, literalmente psicológicos, que impedem, a pessoa é ansiosa, a pessoa sempre está ansiosa, você está conversando com ela e ela está pensando em outras coisas. Você tem o ruído da tecnologia, que é o celular que está aqui, você está conversando com a pessoa olha para o celular toda hora, ou dá um bip no celular, tudo isso desfoca, você tira atenção. E no fundo, tem um guarda-chuva em cima disso, que é o respeito. A gente tem que respeitar o nosso interlocutor, a nossa plateia. Nós temos que definir também qual que é o propósito desse diálogo. Qual é o tipo de comunicação, qual é o propósito da comunicação. Se nós estivéssemos em um debate sobre qualquer tema, eu tentaria convencer você do meu ponto de vista e você o contrário. Então, esse debate, ele é competitivo, é uma comunicação competitiva, onde uma das partes quer ganhar. Um diálogo simples é um diálogo colaborativo. Se a gente está conversando sobre assuntos, a gente tenta agregar, né? Então, ele é colaborativo. Você tem, por exemplo, um discurso. Um discurso, ele é unilateral. É alguém falando e um monte de pessoas escutando. Então não existe, é unidirecional, não tem troca. E tem também o pior tipo que a gente chama que é o desabafo, o nome grego que é diatribe, que é quando a pessoa vem, aperta o play, o botão falar, fala, desabafa, ele ignora que você está ali. Ele só expõe o que ele quer, a pessoa quer, e ignora você. Então tudo isso a gente falha no dia a dia. Eu me pego toda hora,
né? Assim, tenho que pensar, tenho que refletir sobre isso. Uma técnica que eu sempre falo, assim, quando você entra numa conversa que fica meio, o clima fica meio tenso, né? Enfim, pontos de vistas, conflito, pense e respire por um segundo, assim, mas e responda. Eu te garanto que a tua resposta é diferente. Se for pensar, inclusive, no WhatsApp, né? Tem gente que recebe alguma mensagem, não pensa, responde, é o pensar. É o pensar. Né? Eu brinco assim, 1, 2 segundos que você responde, é o tempo que a tua raiva, o impacto da tua, se é raiva que você sente, dá uma baixada, ou se você estava incerta sobre aquilo, é o tempo de você formular, porque a mente da gente é incrível, né? Em frações de segundos você consegue formular coisas. Então, isso é a reflexão. Também que eu incentivo no livro a gente praticar, né? Dois aspectos que você falou do livro, eu queria que você até pontuasse para a gente. Comunicação não agressiva e comunicação inclusiva. O que é? A comunicação inclusiva é uma comunicação, ou diálogo inclusivo, né? Onde você procura, no diálogo, não excluir nenhum grupo. Tá? Então, você, em função da língua portuguesa, né, por exemplo, vamos pegar o exemplo do todos, todas, e agora algumas pessoas falam todes, porque só o todos é masculino, só o todas é feminino, então tem pessoas que não se sentem, né, pertencentes a um desse grupo. Então você criou, né, alguém criou um mecanismo que pode funcionar ou não para outras pessoas se sentirem inclusivas. Quando você fala de raça, de gênero, de cultura, né, você tem que buscar entender que quem está ouvindo pode não ter a mesma ideologia, a mesma formação, né, o mesmo contexto seu. Então, ao invés de falar os homens foram para a Lua, né, parece que é uma coisa machista, os homens foram para a Lua. Não, a humanidade foi para a Lua, chegou até a Lua. Né? Eu procuro, por exemplo, procuro evitar todos e todas, ou falo as pessoas. Quando eu falo as pessoas, eu não excluo ninguém. Né? Então existe uma série de técnicas que você pode usar, palavras que podem ser equivalentes. Algumas, e aí a minha opinião pessoal, você troca 6 por meia dúzia. Né? Para mim, eu não sinto nenhuma... Se falarem de um jeito ou de outro, para mim está igual. Nem ofendeu e nem não ofendeu, ou seja, é um termo neutro. Então, por exemplo, gordo. Tem gente que usa a palavra gordo e acha ofensivo, e tem gordos que não gostam que sejam chamados de outro adjetivo. Então, é tão complexo, porque cada DNA é diferente do outro. Então, pessoas do mesmo grupo podem reagir de forma diferente para uma mesma palavra. Né? Então, você tem que tentar entender esse contexto para ser o mais genérico possível, para evitar esses dissabores. Né? Criar uma lista de adjetivos que sejam neutros, no sentido de nem vai muito para um lado nem para o outro, é uma das técnicas. Né? Além do respeito dentro do contexto que você está colocando. Então, antes, até para a gente ir para a comunicação não violenta, quando se fala dessa, não só dessa, mas acho que de toda a comunicação, também de perceber o outro, no sentido, porque o corpo fala, né, as reações das pessoas também falam, porque uma palavra, por exemplo, falar todos, que pode ofender um grupo, você só vai perceber se com a reação da pessoa. Então você também precisa não só escutar, você precisa ver. Um dos capítulos do livro é a linguagem não verbal. Eu sempre abro cada capítulo com uma frase de alguém sobre o tema. Então existe todo mundo de comunicação que não usa palavras. Então é a linguagem não verbal. Né? Então eu consigo falar alguma coisa e perceber que você gostou ou não gostou, pelo seu olhar, pela sua postura corporal. Então isso a gente tem que
tem que incluir. Mas a linguagem inclusiva, ela procura isso, neutralizar as diferenças na comunicação. A comunicação não violenta é muito mais isso que você falou. É você permitir que as pessoas reajam de forma menos espontânea e mais reflexiva sobre o que você fala. A comunicação não violenta, ela exige que você tenha um sentimento, que você tenha um pedido, que você tenha uma causa e um resultado que você quer. Então, por exemplo, imagina que você trabalha num grupo, numa equipe, num projeto, que uma pessoa do grupo está atrasando a parte dele e que está afetando todo mundo. Então eu posso falar assim para você, Priscila, eu queria saber por que você sempre atrasa a entrega da tua parte do trabalho, né? Está afetando todo mundo. Você não vê que a gente é um grupo e temos prazo para entregar? Tá? Agora eu posso chegar assim, Priscila, eu notei que ultimamente você está tendo alguma dificuldade para apresentar o seu trabalho nos prazos que a gente combinou. Está havendo algum problema? Eu posso ajudar? Tentar resolver isso? Nós temos uma situação aqui que vai se agravar se a equipe como um todo não se alinhar. O que a gente pode fazer para que isso seja resolvido? Fiz a mesma coisa, eu falei para você, Priscila, eu preciso que você entregue no prazo. Só que eu dei a chance, ofereci ajuda, perguntei o que está te atrapalhando, né, o que está sendo um empecilho, e vamos tentar resolver. Isso é uma forma não violenta, né, de se comunicar. Então, tem várias técnicas, né? Então no livro a gente mostra as principais que você pode usar para fazer esse processo. Né? E como você foi também para essa área de comunicação? Porque vai de uma área técnica, TI, né, exatas para comunicação, humanas. Então, foi aquele processo que começou com um livro de mitologia. Que eu era um cara de exatas e aí a minha ida para a Grécia me fez ver o mundo com um lado mais de humanidades. Né? E há uns 5, 6 anos, um amigo meu falou assim, Amália, por que você não escreve um livro de storytelling? Você é o maior contador de história que eu conheço. Tudo que a gente está falando, você tem uma história para contar. E eu juro, eu não tinha me percebido como um contador de história, na verdade. Mas isso foi a faísca que me permitiu começar a ir com mais seriedade, mais profundidade para o lado de humanas. Né? Então, então vamos ver como é que se conta uma boa história e como que a gente constrói uma história. É uma coisa você pode ser uma contadora de história que está narrando a história de alguém. Eu quando contei a história de Hércules, se eu contar para você aqui, eu estou narrando a história de terceiros. Mas eu posso também criar uma história. Eu posso criar um romance, posso, enfim, criar uma aventura. Então aí eu posso ser o contador de história criador ou contador de história ator, que vai estar fazendo o papel do ator mesmo, né, de contar a história. Então esse processo foi crescendo ao longo do tempo, né, e chegou nesse daqui, e aí eu te falei que tem dois ainda. Por quê? Por quê? O que você está aprontando? Nesses últimos 2 livros, uma das maiores dificuldades que eu tive foi entrevistar pessoas, conseguir falar com pessoas. E todo mundo falava, não tenho tempo, agora não dá, vamos marcar outra hora, enfim. Era o senso de urgência a palavra que veio para mim. Nós temos um problema com o senso de urgência. Priscila, você precisa fazer uma matéria, é urgente. Vem alguém, daí 10 segundos, Priscila, é urgentíssimo você escrever essa matéria para fulano. E vem um terceiro que fala, olha, é ultra urgente você escrever isso. Para agora. Aí você tem, uma matéria é urgente, a outra é super urgente e a outra é urgentíssima. Qual que é a prioridade? Então o livro, ele procura questionar isso. Você saber avaliar o que é efetivamente a ordem, a prioridade real. Tem várias técnicas que a gente mostra para você decidir, eu tenho que fazer isso.
Tem coisas que você pode decidir que é urgente, mas não é importante. Tem coisas que podem ser importantes, mas não é urgente. Então, o que é importante, mas não é urgente, pode ficar para segundo. Mas o que é urgente, urgente e importante tem que ser o primeiro. Então, você classifica as coisas. Isso é uma das técnicas. A outra, assim, não tenho tempo. Meu dia precisava ter 48 horas. Eu falo, não, você, Priscila, eu, Ramalho, a gente ganha 0 hora de cada dia, 1.440 minutos. Eu e você. Igualzinho. Presidente, né, enfim, todo mundo ganha 1.440. Como você usa os 1.440? Você usa mal uma boa parte dele. Você desperdiça. Então aí eu mostro quais são os desafios, né, para você parar de gastar com o que não tem importância, para você usar aquilo que você não estava usando bem, usar para fazer o que você tem importância e é urgente. Então o livro todo ele vai nessa arte de você entender a gestão de tempo. Né? Hoje em dia é essencial. Exatamente. Então, esse livro ele basicamente fala sobre isso. Como você vai entender você tem que entender também o teu biorritmo. Né? Biorritmo é o ciclo diário que cada um tem. Tem pessoas que são corujas, né? Funcionam melhor à noite. Tem outras que são madrugadoras. Então, se você tem que fazer algo que é importante, precisa de acurar detalhes, né? Você tem que usar naquele momento do dia que você está plena. Senão, né, alguma coisa pode não sair da melhor forma possível. Então você vai, é toda uma escala. Bem, eu estou usando o meu melhor horário do dia para fazer a coisa mais importante. Eu estou usando técnicas que estão me economizando tempo. Tá? E aí eu estou aplicando essas técnicas para executar. É um processo assim, não é tão complexo, mas é meticuloso. E como andar de bicicleta, você cai, leva uns tombos nas primeiras vezes, depois que você aprendeu, você incorpora aquilo. Procrastinação, que é uma palavra assim, é muito usada, né, no idioma inglês, em português é meio esquisita, eu acho estranha procrastinação. Mas enfim, parece um palavrão. Mas é aquela coisa, você adia coisas que são importantes para fazer, você não se explica como é que você adia, mas você vai jogando, vai empurrando, chega uma hora, ou você não faz e tem um prejuízo enorme, qualquer nível esse prejuízo, ou você faz mal feito. Então eu mostro técnicas para você evitar de postergar as coisas. Enfim, é um universo bem interessante assim, né? E escrevendo esse livro, eu entrevistei muitas pessoas, né? E aí vi outras habilidades, gerenciar tempo. Isso, no fundo, é uma habilidade que é gerenciar tempo. Que eu batizei agora de senso de urgência, né, como um todo. Mas eu cheguei à conclusão que existem pelo menos 10 habilidades que os profissionais, não importa a área, precisam ter para aumentar o seu nível de empregabilidade. Um engenheiro, a parte técnica de um engenheiro, a gente chama de hard skills, que em inglês é habilidades duras, né? Uma tradução bem literal, que é a parte técnica. Você, como jornalista, você tem a tua hard skill, é a comunicação intrínseca, do criar, né? Do administrar a informação. Mas todo mundo tem um lado de habilidades que são necessárias para complementar o lado técnico, que em inglês eles chamam de soft skills ou habilidades suaves ou macias, mas que a gente traduz isso como habilidades socioemocionais, ou seja, tudo que envolve a relação com alguém. Então você pode ter assim uma pessoa que é extremamente hábil tecnicamente e não tem a menor habilidade de grupo, trabalha em equipe, uma pessoa que é mal educada, é grosseira, ou que não sabe conversar, pode até ser educada, mas ela não tem habilidades de comunicação. Tem uma pessoa que pode não ter, por exemplo, resiliência. No primeiro obstáculo já desiste. Tá? Então, a resiliência, a adaptabilidade. Hoje em dia é fundamental. Nós temos que nos adaptar todo dia a uma tecnologia nova. Né? Vou citar um exemplo. A pessoa fala, a inteligência artificial vai tirar seu emprego. Não. Você vai perder seu emprego porque você não usa a inteligência artificial daqui para frente. Né? Enfim, então é a adaptabilidade. Empatia.
Empatia é um pouco de algo que a gente já falou lá atrás, que é eu me colocar no seu lugar e tentar entender o seu ponto de vista ou os seus sentimentos. Eu sempre brinco, eu falo assim, olha, ninguém sente o que os outros sentem. Eu acho verdade. A gente pode ter uma percepção do que a pessoa, uma ideia. Eu, por exemplo, tentando ser empático uma vez, eu falei para uma pessoa, falei, eu sei o que você está sentindo. A pessoa foi super agressiva comigo. Você não sabe nada, você não passou por aquilo, você não estava lá. O resultado foi completamente errado, né, inesperado. Então eu passei a usar, eu nem imagino o que você está passando. A pessoa entendeu que eu me preocupo com a situação dela, né? Sabe que peso que ela está passando e estou aqui. Então esses pequenos detalhes que formam a empatia são fundamentais. Né? Guerras começam por uma palavra mal colocada e também guerras podem terminar por uma palavra bem colocada. Né? É verdade. Bom, que bacana, assim, parabéns pelo teu trabalho, parabéns por essa... Nossa, a gente viajou agora, viajou pelo mundo, viajou pela fotografia, aprendeu muito sobre comunicação, né? Tivemos aqui uma aula. Tá. Obrigada e espero que os 2 próximos livros sejam tão bem-sucedidos como todos esses. Eu também espero, e mais do que tudo, eu agradeço o destaque numa biblioteca falando sobre algo que eu adoro falar, que é escrever e livros. Obrigada.